Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Depois que as coisas vão acontecer em nossa vida, tudo é motivo para glorificar a Deus. Você está no seu trabalho, você está orando, você está falando: Deus, que eu dê o melhor para o meu patrão, que o meu serviço seja o melhor para glorificar o seu nome. Em tudo, irmão, você precisa glorificar o nome de Deus, porque a nossa vida ela passa muito rápido. E quando vai ver, você vai olhar para trás e só vai ter as lembranças, sendo boas ou ruins, você vai ter elas para sempre. Depois que a irmã me convidou para trazer a mensagem, comecei a ler um texto muito conhecido. Os irmãos conhecem de trás para frente, de frente para trás, não vão ter dificuldade nenhuma. O maior leigo aqui nessa noite sou eu, mas Jesus dá graça. João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Oficialmente, um dos nossos sonoplastas agora, viu, irmão Alexandre? Ele aceitou de vez agora e eu vou anunciar ele perante a igreja para ele não fugir mais. Amém? Alguém não achou ainda? João 21, Evangelho. Conhecidíssima aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro. Irmão, repita comigo. Estavam juntos Simão Pedro. Amém. E Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, repitam comigo, disse-lhe Simão Pedro, amém. Vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-o na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Ele disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Vou repetir o 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amém? Irmãos, bem conhecidíssima, não é? Nessa noite, irmão, você vai aprender a participar de um culto. Ah, irmão, mas eu já sei participar de um culto. Você vai aprender uma forma diferente. Eu vou mostrar algo diferente para você nessa noite. Escola Bíblica Dominical é muito boa. Vai lá para Lucas 5. Você vai se alegrar muito nessa noite. Lucas 5, capítulo 5. Amém? Esperar a irmã Cida. Amém? Todos acharam? Preste atenção na leitura que nós fizemos e escute essa leitura agora. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Generazé. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão. De quem que era o barco? Que era Pedro também, não é isso? Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai-vos a rede para pescar. Respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Amém? É parecido com a leitura que nós fizemos? Só que tem um espaço de 3 anos aí.
Aqui foi quando Pedro viu Jesus pela segunda vez. Ele conheceu Jesus e depois disso Jesus iria chamá-lo ainda. Vem, segue-me. E aquela passagem era quando Jesus já tinha ressuscitado e ficou os 40 dias aparecendo para os discípulos. Quando eu li esse texto e juntei os dois textos, eu comecei a pensar ali em Romanos 11, Coríntios. Eu comecei a pensar em Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu também de Cristo. E eu comecei a colocar as duas pessoas num paralelo. Jesus e Simão Pedro. Comecei a olhar para os dois, e Paulo disse, sede meus imitadores como eu também de Cristo. Então ele disse, imita Cristo, não é assim? E eu comecei a ver o que cada um tinha. Depois que eu terminar de dizer as características de cada um, eu quero que os irmãos levantem a mão quando eu fizer uma pergunta, e não tenha vergonha. Levante a mão, fique com a mão levantada e os outros podem olhar, tá? Pode virar para trás e olhar para ver se quem está com a mão levantada e quem não está. Vamos falar de Jesus. Vou falar só umas qualidades de Jesus, tá bom? Bom, a irmã já falou aqui. Amoroso, fiel, verdadeiro, íntegro, justo. Ele é amigo, companheiro. Quem sabe mais, pode falar. O que Jesus é mais? Salvador, pacificador, pacífico. Que mais? Verdadeiro, fiel, misericordioso, longanimidade é a dele, benignidade é dele também, atributos dele, humilde, ó, lembrou bem, humilde, tem mais? Manso, Deus, amor, amém. Se nós ficar aqui, nós vamos acabar o culto e não vamos falar todas as qualidades de Jesus, né? É dele. Nós temos que ser imitador de Cristo. Vamos falar de Pedro agora. Nós estamos falando desse Pedro aqui, não é o Pedro convertido, tá? É o Pedro que estava em processo de transformação. Estão entendendo? Pedro, afoito, sempre estava pulando na frente, né? Lembra lá da orelha de Malco? Já cortou logo fora, porque Jesus estava ali do lado e ele não tinha. Não precisa me lavar, eu não, o senhor não precisa lavar meus pés, não. Nunca você vai lavar meus pés. Aí Jesus diz, se eu não lavar, você não tem parte comigo, então lava o corpo todo. Não é assim? Falava com Pedro, Pedro já corria na frente. Vamos falar alguma coisa de Pedro? Ó, afoito, pode falar. Ansioso. Tá difícil? Tá difícil? Pedro tinha uma memória bem curta, né? Nós estamos parecidos com Pedro, hein? Pedro tinha memória curta. 3 anos atrás, Jesus tinha feito a mesma coisa com ele no barco. Hã? Atrevido, audacioso, teimoso, nervoso. Tem mais, pode ajudar aí, pastor, tem mais. Tem muito mais, não tem? Agora, se eu vou perguntar e você vai levantar a mão. Quem você está imitando? Pelas características. Jesus, pode levantar a mão. Pedro, quem você está imitando agora? Você está imitando Jesus? Levanta a mão. As qualidades que eu falei dele, a gente tenta. Estamos tentando. Pedro, pode levantar a mão quem está imitando mais Pedro por isso aqui. Pelo que nós falamos das características de Pedro. A irmã já levantou. A irmã também. O outro já levantou. Todo mundo. Pode olhar, irmão, todo mundo. Nós estamos imitando Pedro, não estamos? Irmão, nós estamos imitando Pedro, irmão. Sabe por quê? Porque Pedro é a personificação do crente na terra. É da transformação. Vocês veem que a passagem está falando totalmente de Pedro. As duas passagens estão colocando Jesus como uma pessoa e Pedro na outra extensão. A passagem é diretamente dessa pesca maravilhosa ligada a Pedro. Vocês querem ver? 40 dias Jesus ficou aparecendo para eles. Jesus aparecia, mas amanhã Jesus não aparecia. Demorava uns dias para aparecer, tá? Jesus aparecia hoje, daqui uma semana Jesus aparecia. Aí Jesus aparecia para outras pessoas, daqui 15 dias ele aparecia no meio dos discípulos. Daqui a pouco Jesus parou de aparecer. Os discípulos estão trancados dentro de casa, com medo dos judeus. A Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo dos judeus. Sabe por que eles estavam com medo? Porque eles andaram 3 anos, quase 3 anos e meio com Jesus, e Jesus estava onde? Do lado deles, não estava? Jesus fazendo multiplicação, Jesus
quebrando as pernas dos fariseus, Jesus cortando a palavra no meio, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus salvando, Jesus levantando paralítico, curando cego. Vamos ali mais adiante, sobe no monte. Quando desce o monte, tem um leproso lá embaixo esperando. Senhor, se o Senhor quiser pode me curar. Quero, ser limpo. Eles andando com Jesus, eles vendo Jesus, eles estavam vivendo de quê? De vista. Jesus estava ali, eles não precisavam fazer nada. Jesus só dava orientação para eles, ó, vai e faz tal coisa, vai e ensina. Ó, eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo, Jesus fala para eles. Agora vocês têm poder, quem vocês perdoar está perdoado, mas quem vocês não perdoar não está perdoado não. Aonde vocês for, se aceitaram a paz, eles terão paz, mas se não aceitarem, vocês vão sacudir a sandália do pé de vocês, e aquele lugar ali vai ser terrível. Jesus do lado deles. Agora Jesus, irmãos, morreu, ressuscitou, apareceu, sumiu e está demorando para aparecer de novo. Outra hora eles eram o quê? Eles viviam da lei. Agora eles não tinham mais a lei para amparar eles. Agora imagina a situação deles, os 11 dentro de uma casa, sem a lei, sem o costume judeu, sem tudo aquilo que eles acreditavam, e não tinha Jesus. Tinha que estar com medo mesmo, né? Eles não sabiam o que fazer. Vou dar um exemplo. Imagina que aconteceu uma coisa maravilhosa com você e aconteceu com a maioria. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão, quem é? Alguns ainda não são, mas vão ser. Mas você lembra o dia que você foi batizado? Para você foi uma experiência maravilhosa, não foi? Foi. Aí você chega para alguém, vamos supor, a irmã Sueli, batizada com o Espírito Santo. E eu chego para ela e falo, irmã Sueli, nós somos amigos em Cristo Jesus, irmãos, vamos morar no céu. E eu chego feliz para ela e falo, irmã Sueli, fui batizado com o Espírito Santo. Ela, ô glória, ô irmão, ser batizado com o Espírito Santo é uma maravilha, irmão, agora você vai ver aquela coisa de crente. Quem não foi batizado, busca que você vai ser batizado. Mas tem pessoas que não vão fazer isso. Tem pessoa que você passou por aquele momento, aquela alegria tão grande, aí você chega para ela e fala assim, irmão, eu fui batizado com o Espírito Santo, só que ele não é crente. Ele é? Legal. Ou então, é um outro irmão que está do seu lado, ele quer ser batizado também, mas não foi. Aí ele vai ficar com inveja de você. Ele vai falar, tá bom, não vai dar nem atenção. Por dentro você vai sentir aquela frustração, porque para você foi tão maravilhoso. Mas para ele não sentiu nada. Ele não sentiu o que você estava sentindo. Sabe por quê? Porque é isso, irmão, é não sentir, é não ver, é não saber expressar o sentimento. Isso só Deus faz. Os discípulos estavam trancados dentro de um lugar agora, onde só eles sabiam o que tinha acontecido na vida deles. Eles não podiam sair para conversar com a vizinhança. Eles estavam sendo procurados para morrer. Eles não tinham ninguém ali perto deles. Os discípulos estavam todos lançados, cada um para um lugar. Todos tinham fugido. Eles estavam igual ratos dentro de um quarto. Eles estavam ali. Aí Pedro, que é o personagem, o segundo personagem principal dessa narrativa, de João 21, tem uma brilhante ideia. Vou pescar. Eu vou pescar. Olha, Jesus falou para ele lá no começo, quando você se converter, avisa teus irmãos. E Pedro agora, que era um dos guias, um dos pastores ali dos irmãos, tem a grande ideia, vou pescar. Os discípulos estão do lado e falam o quê? Vamos nós também, porque ele era o exemplo deles. Vamos nós também. E aí vai toda aquela galera pescar. Eles foram encontrados lá na praia e Jesus falou, olha, agora eu vou fazer vocês pescadores de almas. E agora, 3 anos e meio depois, andaram com Jesus, tudo era com Jesus, eles viveram de vista todos aqueles dias, vendo o exemplo de Jesus, mas não tinham aprendido ainda a viver de fé, mas eles estavam vivendo de vista. E nós somos Pedro, hein? Nós somos igualzinho Pedro. Eles vão pescar a noite inteira, não pega nada, não pega nada, como naquele primeiro dia, sabe? Jesus aparece na beira da praia agora, eles estão chegando e Jesus, vocês pegaram peixe? Jesus tinha tanta coisa para falar para eles, né? A paz seja convosco, a minha paz vos dou, mas Jesus já chega dando na jugular. Sabe por quê? Porque você não pode alisar crente. Crente é com a palavra, irmão, e a palavra é espada, ela corta, ela machuca, ela tem que bater de frente, irmão, você tem que ler a palavra, e ela tem que te constranger, você tem que falar assim, quem sou eu para querer virar e falar com o meu Deus olhando para cima? Eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que pôr minha cara no pó para falar com Ele, porque eu não sou nada.
Então a palavra faz isso conosco. Toda vez que você lê um texto bíblico, o texto te mostra, olha, você é pó, caco, cinza, e você só vive porque alguém soprou em você o fôlego de vida. E aí você tem desejo de glorificar Deus. Você fala, meu Deus, olha, se o Espírito de Deus sair de mim hoje, eu caio morto. Vou para o necrotério, vou para o cemitério, e daqui 10, 20 anos, talvez tiver alguém da minha descendência, vou lembrar de mim. Senão você nem será lembrado mais. Mas o teu Deus permanece para sempre. Então nós temos que aprender, irmãos, independente de quem esteja aqui, nós estamos aí glorificando a Deus, porque para isso que Ele nos chamou, não é pela palavra que se prega que eu glorifico porque Ele é meu Deus, por tudo que já fez na minha vida. E aí Jesus diz, pegaram peixe? E eles, não pegamos nada. Olha que situação, pescou a noite inteira, pescadores profissional, não pegaram um peixinho, não pegaram nada. Aí Jesus, joga a rede do lado direito. Quando ele fala isso, João já, opa, você lê lá, é Jesus. Aí joga a rede enche de peixe, Jesus, e João, ele é audacioso, ele diz, o discípulo amado, ele mesmo se coloca como discípulo amado, né? Pedro, ele vai falar para Pedro, Pedro, é o mestre. Pedro já, acho que ele lembrou, né? 3 anos atrás, o homem entrou no meu barco, mandou, e nós pegamos peixe, e é ele de novo agora. Pega uns peixes, sai. Mas sabe o que chama atenção? Quando eles chegam na beirada, que Pedro pula na água, nós não vamos entrar nisso, porque os personagens aqui são Jesus e Pedro, é nós e Jesus, tá? Pedro já corre com tudo, eu imagino que ele já foi com tudo, querendo abraçar Jesus. Quando ele chega na praia, ele diminui um pouquinho os passos, ele olha e vê lá, a brasa, peixe e pão, já preparado. Porque Deus não precisa de nós, irmão, é Deus que tem para nós. Deus não precisa que eu e você dê nada para Ele, é Ele que nos sustenta. Mas Ele quer que você traga algo para compartilhar com Ele, é você, sou eu, somos nós. É o que Ele precisa, desse templo aqui, ó. É o que Ele precisa. Aí Ele deu a ordem para os peixes entram dentro da rede, e eles trazem os peixes, já tinha para comer ali, pega dos seus, para quê? Para misturar, para estar dentro. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus agora dando uma ordem para ele, joga do lado direito. O lado não era importante, às vezes nós queremos fazer política e falar, está vendo, um lado esquerdo não presta. Não é isso, era a obediência da ordem. Joga do lado direito. Eles podiam falar, não, pescamos a noite inteira, não sei quem é. Eles não reconheceram Jesus, sabe por quê? Porque eles estavam fazendo as coisas erradas, e quando nós estamos fazendo a coisa errada, nós não lembramos mais da voz do nosso Senhor. Ele fala conosco, mas nós não escutamos, porque nós estamos fazendo coisa errada. Deus fala conosco, avisa, mas nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque voltamos para aquilo que estávamos fazendo outrora. Olha, voltei a pescar. Quer dizer que as almas agora para Pedro não estavam valendo nada. Quer ver como Pedro era o personagem principal? Depois que eles estão ali na brasa, comeram, Jesus conversa um pouco com ele, vai direto em Pedro, não é? A Bíblia não diz assim, que Jesus chega para Pedro, já olha para ele e fala, Pedro, tu me ama? Obediência, ele jogou lá na água. Ele não reconheceu, João reconheceu, pelo milagre, pelo sinal que ele reconheceu. Não foi pela voz, falou que eles não reconheceram, mas pelo sinal, João reconheceu que era Jesus. Tem muita gente precisando ver sinal para reconhecer Deus. Se Deus não fizer na minha vida, não, aconteceu na minha vida porque Deus é na minha vida. Irmão, se acontece na sua vida, se não acontece, Deus é na sua vida. Você tem que glorificar a si mesmo. A Bíblia diz que os sinais seguirão ao que crê. Se você não está vendo o sinal, é você que não crê. Eu quero ver sinal. Você quer ver sinal? Então põe sua cara no pó, quem sabe assim haja misericórdia. Aí o Senhor vem e fala, Pedro, tu me ama? Amo. Mas olha que situação, vamos pensar, se fosse um de nós, olha, imagina, vamos se pôr aqui, só pensar, só sonhar um pouquinho que nós somos Jesus, glória, nós ser Jesus é demais, né, irmão? Nós não conseguimos nem imaginar, né? Tanto poder, eu fico doidinho. Aí, imagina só, Jesus, se eu sou Jesus, eu falo para ele, você me ama? Amo. Você me ama, Pedro? Amo. Pedro, eu falei para você cuidar dos teus irmãos. Eu falei para você que eu iria voltar, que eu iria ressuscitar, que eu iria diante de você para Galiléia, que vocês receberiam
Tudo, Pedro, que eu falei eu não cumpri? Cumpriu. Aí você traz os discípulos de novo para o mundo, para pescar. É assim que você me ama? Porque quem não ama os meus pequenininhos não ama a mim, Pedro. Aí imagina a cara de Pedro nessa hora, né? Mas Jesus, ele é bom, ele é amoroso, não é? Ele é longânimo, ele é benigno. Ele faz diferente, ele fica olhando para Pedro, nos olhos de Pedro. Imagina, sabe quando alguém está olhando para você, sabe que você está mentindo? E está assim só. A pessoa quer que você fale a verdade, mas você não fala. E aí de repente você já não consegue, mas não foi isso não, eu vou falar a verdade. Porque você não aguenta, não é? Agora imagina Jesus. Olha o que tinha na cabeça de Pedro. Jesus disse para ele assim, Senhor, Pedro dizendo para Jesus, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Pedro, antes que o galo cante, você não me negará 3 vezes. Não, eu não. Olha nós somos Pedrão, tá? Nós somos Pedro. Eu não faço isso. Fulano de tal pode fazer. Fulano de tal pode andar assim, pode usar essas roupas, pode ir no cinema, pode beber, pode ir. Eu não corto o cabelo, não faço nada, não corto a unha. Eu não sou assim, não rapo a perna. Eu não faço isso. Tá bom, aí passou 2, 3 anos, você está fazendo. Nós somos Pedrão. Aí Jesus disse para ele que o galo não ia cantar o galo antes que ele negasse ele 3 vezes. Aí Pedro nega 3 vezes, não foi? A Bíblia diz assim, quando ele acaba de negar, o galo canta. E quando o galo canta, ele olha para o lado, estão trazendo quem? Jesus. Vocês já viram isso? Jesus está entrando bem na hora e a Bíblia diz assim, que Jesus olha para ele bem na hora. Olha o que ele tinha na cabeça, os olhos de Jesus olhando ele, dentro dos olhos dele naquela hora. Você me negou? Não te falei? Era para se cumprir a palavra. Minha palavra foi que a irmã leu aqui, ó. Eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra. É isso que Deus faz. Então Pedro já tinha aquele trauma dentro dele. Talvez Pedro lembrasse dos sermões de Jesus, lá do capítulo 15, da videira verdadeira, onde que ele diz lá no 5 ou 6, sem mim nada podeis fazer. Pescaram a noite inteira, não acharam nada. Uma ordem de Jesus, joga a rede agora. Sabe por quê? Porque é mais fácil com Jesus. Depois que você conheceu Jesus, não tem como você andar mais sozinho. Não funciona mais sozinho, o negócio é com Jesus. Se Jesus falar para você, vai, você vai. Mas se ele falar para você, fica, você fica. Se ele não falar nada, você ora, você chora, você clama. Mas não sai da sua posição enquanto Jesus não falar com você. Porque senão você vai ficar sem o peixe, sem o pão. Você vai ficar preso, à deriva, e não vai pegar nada. E aí Jesus pergunta para ele de novo, tu me ama, Pedro? Amo, Senhor, amo. Já estava todo constrangido. Apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Olha como eles estão. Eu imagino que eles estavam a uma distância que nem nós estamos aqui. E Jesus, ele falava bem manso. Então ele estava falando só para Pedro, os discípulos estavam ali. Talvez alguns, um cutucando o outro, olha lá, está tomando uma chamada de novo, está vendo? Esse Pedro é aquele crente que está sempre se convertendo, somos nós, né? E Jesus fala de novo com ele, e Jesus está prestando atenção, porque ele é Deus. E ele sabe o que tem dentro do coração do Pedro. Ele sabe o que tem no nosso coração. Nós somos Pedro. E aí ele vai falar pela 3ª vez para ele. Tu me ama, Pedro? Aí Pedro já muda o discurso. Porque nós somos assim, irmãos. Sabe, às vezes Deus fala conosco, nós queremos jogar para os outros. Mas é conosco. O que é para todo mundo está aqui. Isso aqui é lei, é para todos. Mas o que eu coloco para a minha vida, na minha vida, não se escandalize em mim, não olha para mim, igual foi falado hoje. Que o jovem lá olhou para os outros e saiu. Não era o tempo dele. Meu patrão era gerente de todos os bancos Santander, 30 mil por mês, o ticket dele era R$1.000 para almoçar. O cara ganhava um ticket, era mais que meu salário. E eu falei de Jesus para ele, um dia ele entrou me abraçando dentro de uma agência. Ô irmão, a paz do Senhor Jesus. Jesus esmiuça a pedra, irmão, Jesus salva. Quando Pedro disse, Senhor, tu o sabes, da 3ª vez, aí nós chegamos em nós. Quando nós oramos para Deus, nós começamos assim, Senhor. Tem alguns que começam assim, Senhor, me perdoa, Senhor, pelo meu dia. Eu pequei, Senhor, pequei em pensamento, pequei em atos, pequei em palavras. Senhor, eu não consigo ser um bom cristão, eu erro constantemente. Muda minha vida, Senhor. Não tem? Tem crente que ora assim? Parabéns, irmão. Se você está orando assim, você é muito melhor do que eu.
Que a minha oração começa assim: Senhor, me perdoa, Senhor, muda a minha vida, mas faz isso para mim, toma conta de mim, Senhor, visita fulano de tal, entra nos hospitais. Minha oração parece uma favela, irmão, cheio de, sem esgoto, saneamento básico, os fios tudo embolados, sabe, vou pedindo, daqui a pouco meu Deus, me perdoa, Deus, eu só estou pedindo, obrigado, Senhor, o Senhor me curou, o Senhor me salvou, eu estou vivo, o que eu quero mais? Aí já começa a chorar, começa a glorificar a Deus. Eu estou vendo Pedro lá, sabe, Senhor, tu sabes, Senhor. Aí Jesus olha para ele com o mesmo sentimento que ele olha para nós. Vocês são confusos, vocês são seres humanos, vocês são falhos, é por isso que ele é bom. Porque ele olha, ele sabe que nós não conseguimos discernir, irmão, o que sai da nossa vista. E Jesus está treinando os discípulos, mas ele está treinando principalmente Pedro. Pedro, você vai ter que aprender, em outras palavras, você vai ter que aprender, Pedro, a viver por fé agora. Porque agora eu já não vou poder andar em carne do seu lado, mas eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo dia eu vou estar. Então você já não vive, nós já nascemos, irmão, no Espírito, a segunda vida. Pedro estava na primeira, sabe por que eu estou falando isso? Porque Pedro teve o prazer de andar com Cristo em carne, mas nós tivemos o prazer de aprender de Jesus em Espírito. Então nós já não temos aquele trauma de Pedro, nós já andamos em Espírito, nós sabemos, Senhor, eu sei que tu me ouves, Senhor, tão certo, não é assim que o hino fala? Como que é o hino? Tão certo como o ar. Você não vê o ar, não é? Mas você sabe que você respira. Ah, irmão, mas tem oxigênio. Você vê o oxigênio? Não. Mas você sabe que você respira, você sabe que você anda, a sua cabeça manda. E você faz, é automático. Falar com Deus tem que se tornar automático. Sabe quando vai ser automático você falar com Deus? Viver com Deus direto? Quando as pessoas olhar para você e falar: você é louca, você é doido. Toda hora que eu olho para você, você está: Senhor, meu Deus, abençoa. Toma nas suas mãos, muda a nossa vida. E aí a pessoa, você está falando alto já, sabe por quê? Você está tão ligado com Deus, tão ligado que você vai falar: Senhor, agora eu entendi o mistério dos 153 peixes. 153 peixes? Eu vi um historiador, aquele biólogo, ele foi lá estudar o lago, e ele falou que lá tinha 153 espécies de peixe. Eles pegaram 153 peixes. Não sei se isso é verdade. Vi semana passada no Discovery. Falei: meu Deus, vou buscar mais um pouquinho. Aí eu esqueci o nome, acho que já custou também. Falou a mesma coisa há 20 anos atrás. Eu falei: meu Deus, 153 peixes? E Jesus mandou jogar a rede e pegou 153 peixes. Sabe o que acontece, irmão? Não vai ficar ninguém de fora. Não vai ficar raça, credo, não vai ficar ninguém de fora, irmão. Jesus veio para todos. E está na missão de quem? Da igreja, dos Pedro. Ó, lança a rede, é pela ordem de Deus. Quando nós fizermos isso, irmãos, aí nós vamos chegar lá em Atos dos Apóstolos 10:34, que Pedro agora está lá na casa de Cornélio, pregando o evangelho para as pessoas que não eram judeus. E quando ele começa a pregar, ele não queria ir lá porque ele só pregava para judeu, mas quando ele começa a pregar e falar de Jesus, o Espírito Santo cai sobre eles são batizados. Pedro fica sem acreditar, ele diz: nossa, verdadeiramente o Senhor não faz acepção de pessoas. Batizou esses ímpios, olha nós aqui batizados, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Irmão, nós era Pedro, nós somos Pedro, mas nós estamos indo para a transformação de Pedro, que termina lá na carta de Pedro dizendo: filhinhos, ele fala igual João, olha, você tem que amar. Você tem que olhar com o olhar de Cristo, olhar de amor, porque senão você não vai entender. Irmão, se você não olhar para essa pessoa do seu lado com o olhar de Cristo, quando perguntava: você me ama? Tu me amas? Ele não aguardava, irmão, outra resposta de Pedro: claro que eu amo, porque de imediato é emoção. Você tem parente, você convive com o teu parente, todos os dias com o teu parente, todos os dias. Qual vai ser o parente que você mais gosta de estar com ele? Não é esse? Que você convive todo dia. Aí esse parente seu viaja e você começa a ficar perto de outro aqui. E esse viaja, fica 1 ano, 2, 3, e você está com outro aqui. Qual que você gosta mais agora? Esse que está aqui. Assim é Jesus conosco. Assim é nós com Jesus. Está mais próximo de Jesus, está mais íntimo com Jesus, você ama mais Jesus. Está deixando Jesus longe, você ama mais qualquer coisa que o mundo te apresenta. Você tem que escolher. Ou é o mundo ou é Jesus. Nós já fizemos nossa escolha, por isso que estamos aqui glorificando a Deus. A nossa rede está cheia e vai encher mais, irmão. Porque culto de quinta-feira com 17, 20 pessoas,
Irmão, só Deus faz isso, é milagre. Nós estamos vendo os peixes aqui. Você crê assim? Eu creio. Deus abençoe os irmãos. Eu glorifico a Deus pela vida das irmãs aqui que nos chamaram. E se chamar de novo a gente volta, né? Para glorificar a Deus, que para falar de Jesus é uma maravilha. Amém?